Olá, sejam bem-vindos ao 3x4, o programa da TV USP que mostra os projetos e pesquisas aqui do campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje você vai conhecer um projeto bastante interessante do Departamento de Fono aqui da FOB. A proposta é criar uma casa dentro de um container aqui no campus para oferecer terapia intensiva a quem teve um AVC e por isso ficou com a fala prejudicada. Darvino dá aulas de português há décadas, mas aos 44 anos um grande susto começou a mudar a rotina dele. Foi quando sofreu um acidente vascular cerebral, e este seria somente o primeiro de outros 3 AVCs. Eu sou um sobrevivente, eu tenho a consciência disso. Os primeiros 3 AVCs foram cerebelares, que o cerebelo é o espaço responsável pelo equilíbrio. Então eu tive os 3 primeiros, eu não conseguia andar, eu tinha diplopia, vista dupla, boca torta. Então os primeiros 3 foram assim. Além de afetar a memória, tão exigida para quem vive em meio às regras e exceções da língua portuguesa, o 4º AVC trouxe sequelas para a fala do professor. Tive que aprender a falar, tive que aprender a escrever, digitar, foi um grande trabalho. Às vezes eu tenho dificuldade em pensar e desenvolver uma ideia. Eu posso ter a minha ideia na cabeça, mas como se fosse uma torneirinha, então essa ideia eu não consigo às vezes traduzir, mas eu já fui muito bom nisso, então eu já me contento assim. Segundo dados da Organização Mundial de AVC, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um episódio da doença ao longo de suas vidas. E assim como ocorreu com o professor Darvino, o prejuízo na fala é uma das sequelas mais comuns. A afasia, ela é uma alteração de comunicação, que pode ser tanto da comunicação oral como a comunicação escrita, decorrente de uma lesão no cérebro. Então, por exemplo, o paciente teve um derrame, que é um AVC, que tem vários tipos, e daí ele ficou com uma dificuldade para falar. Então, ele pode ter uma dificuldade tanto na expressão, que existem diferentes formas, quanto na compreensão da comunicação. A gente tem afasias em que o paciente compreende, mas não consegue falar. Tem pacientes que têm alteração de compreensão e de expressão, Fala e ninguém entende nada. Outros têm uma leve alteração na fala, para pronunciar alguns sons. E pacientes com lesões extensas que não falam nada, Ficam no estado de mutismo e com dificuldades severas de compreensão. Tem tratamento a afasia, professor? Tem. A afasia tem o processo de reabilitação que pode colaborar para que o paciente fique o mais próximo da normalidade. Isso também vai estar relacionado
com a lesão que ele teve no cérebro, né? Agora, o que é importante? Que essa reabilitação comece o mais rápido possível. Então, ele teve a alta hospitalar, o processo de intervenção fonoaudiológico, fisioterapêutico tem que se iniciar rapidamente. Porque nós falamos que o cérebro está num período de máxima plasticidade cerebral e a gente precisa aproveitar esse momento, né? Então, a reabilitação tem alguns fatores que pode limitar, mas o importante é a gente começar rapidamente. Agora imagine um lugar para tratamento intensivo da perda da fala. Uma residência dentro de um container para realizar as sessões de terapia. É isso que pretende a Casa da Afasia. Coordenado pela professora Magali, o projeto é desenvolvido no Departamento de Fono da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, pelas pesquisadoras Ellen e Natália. Essa então é a planta do container, professora? Isso, essa é a planta do container. Tá? Então, a gente seria a frente, né, e a lateral. Então, aqui a gente tem uma sala de recepção, 2 salas de reuniões, que pode ser tanto para reunião do grupo, dos profissionais que irão trabalhar, como reunião com os familiares, né, dos pacientes. Daí nós temos uma copa para os profissionais e, na verdade, 4 salas de terapia. Então essas 4 salas que simulam uma residência. Isso. Então aqui nós temos um escritório, né, que é comum nas nossas casas, o escritório, o quarto, um banheiro que também vai servir como um setting terapêutico, né? Aqui a cozinha e uma sala. Então, se você ver na planta, nós temos sofás, a televisão. Na cozinha, a cozinha vai ter fogão, freezer, uma pia, um lugar para comer, porque o objetivo é esse. É você trabalhar com o paciente num ambiente mais próximo do ambiente familiar dele, né, que é a casa. Então, como essas interações elas vão ser estimuladas? Como que funciona, professor? Essa dinâmica que esse paciente vai ter aí nessa residência? Cada paciente vai ter um plano terapêutico, que vai depender do tipo de afasia que ele teve, que vai estar correspondendo também ao tipo de acidente vascular cerebral que ele teve, né? Mas o objetivo maior é que ele tenha uma comunicação funcional, né, e que ele volte, que ele se recupere, principalmente para realizar as atividades de vida diária, né, dentro da casa, juntamente com a família. E vai ter situações de trabalhos específicos, onde a gente vai fazer um trabalho de estimulação, trabalhar algum aspecto da linguagem mais específico, e a outros momentos até um trabalho mais geral, como que ele vai até a cozinha, como ele prepara um lanche, alguma coisa assim, né? E um projeto bastante semelhante foi desenvolvido por uma universidade norte-americana. Como os resultados foram muito positivos, as pesquisadoras tiveram a ideia de trazer a Casa da Afasia aqui para Bauru. A gente teve o primeiro contato em 2012 com a professora Janet Whiteside da Universidade Central da Flórida, e hoje nós temos um convênio assinado entre a USP e a Universidade Central da Flórida. E a professora Janet, ela foi a mentora desse projeto lá, e ela construiu a Aphasia House, que é a Casa da Afasia, né? A partir daí, ela veio, a gente conversou, nós fomos para lá, nós nos interessamos muito pela proposta de reabilitação dela, que é muito diferente da nossa existente no Brasil, né? E nessa época, 2 orientandas minhas de doutorado conseguiram a bolsa sanduíche e ficaram lá 4 meses acompanhando todo o processo dela de intervenção, né? E a partir daí a gente teve certeza que é o que a gente deseja fazer aqui na USP de Bauru. Durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de ir por uma bolsa de doutorado sanduíche, fui para lá conhecer o projeto.
fiquei 4 meses, tive a oportunidade de acompanhar 2 programas de intervenção que eles fazem e pude conhecer lá a rotina deles, a intervenção que eles fazem, conhecer os familiares, os pacientes e trazer essa carga agora para fazer a nossa Casa da Fazia. É muito interessante a carga horária. Se a gente pensar o nosso projeto, a intervenção com cada grupo tem duração de 5 semanas com 4 horas diárias. Então, totaliza uma carga horária de 100 horas. E se nós fôssemos distribuir essa carga na terapia convencional, 2 vezes por semana, 1 hora, o que nós vamos fazer em 5 semanas duraria mais de 1 ano. Ainda teria as férias, os recessos. Então, o que a gente faria em 1 ano, a gente está propondo agora em 5 semanas para o paciente. Na terapia convencional, nós ficamos numa sala, né? Então, são trabalhadas figuras, a gente sempre tenta trabalhar atividades relacionadas à atividade de vida diária do paciente. Mas fica difícil reproduzir, né, esse ambiente. Então, a nossa ideia é essa, como por exemplo, vai ter uma cozinha. Então, nós podemos levar o paciente ou até o grupo para poder cozinhar, fazer alguma coisa, né, trabalhar a nomeação dos utensílios, dos ingredientes que nós vamos usar. Então, favorecer mesmo um ambiente bem próximo à rotina diária do paciente. E introduzir o familiar nessa terapia. Então, tudo que é aprendido, tudo que é trabalhado em terapia, a gente estimula para que seja trabalhado em casa e vai facilitar porque o ambiente é bem próximo, né, do ambiente que eles vivem. Os obstáculos que eles encontrariam nas suas casas, eles encontrariam aqui na Casa da Fazia. Então, nós vamos criar estratégias para que eles possam, né, suprir esses obstáculos, essas dificuldades. Professora, como está o andamento? A senhora já falou um pouquinho, mas tem algum prazo para que isso saia do papel e esteja aqui no campus? Sim, tem um prazo. A gente tem que estar seguindo o cronograma, né, do nosso projeto, a gente tem que estar com tudo pronto até janeiro. Janeiro do ano que vem? Já? Isso. Então já está bem encaminhado. Para fevereiro a gente começar com o primeiro módulo de terapia. E esses pacientes serão encaminhados por onde? Como vocês selecionarão quais pacientes eles terão essa terapia ou vocês vão parar com a terapia convencional? Como que funciona isso? Não, nós não pararemos com as terapias convencionais, né? E como ele é um projeto de pesquisa ainda, para que no futuro ele esteja consolidado e daí a gente ofereça a toda a população, hoje ele terá critérios de inclusão, né? Então, a gente precisa, pacientes que tiveram AVC, não vamos tratar pacientes que tenham afasia por outros fatores, tem uma faixa etária, tem que ser um paciente que teve um AVC recente, então um paciente que teve um AVC há 5 anos, né? Esse não vai entrar nesse momento para o nosso trabalho. E depois é a porta de entrada, os encaminhamentos que nós recebemos, né, depois desses 2 anos, o paciente terá a oportunidade de escolher se quer passar pela Casa da Fazia ou ter a terapia na